Bom, resumiu o podcast. Acho que Resumiu, não tenho que não precisa mais mas- falar nada, gente. resumiu, mas existe um recorte nessa história que quem vai trazer pra nossa mesa é você. Por Eu? quê? Ai, meu Deus. Somos duas mulheres aqui. A Cacau Ok. como uma mulher gorda, eu como uma mulher preta, a gente tem questões semelhantes. Você é o único homem que Sim. pode falar aqui nessa mesa hoje como Uma foi o péssima pessoa pra impacto, representar os homens. como foi pra você, como é pra você essa questão da pressão estética masculina, essa exigência da Aham. masculinidade. E hoje muitos homens aderiram à harmonização, Sim. ao estético, né? Meu avô diria que é tudo viado. Que meu avô se cuidou, viado, Uhum. né? Então, Limpou a bunda, depois fica viado. viado. Quem limpa a sala quer visita. Exatamente, era tipo isso. E hoje a gente já conseguiu abrir muito mais o diálogo, muito mais a diversidade do que é ser homem, Uhum. mas gostaria que você trouxesse mesmo a sua vivência Eu do acho hoje, importante dessa recortar que, assim, a pressão estética que qualquer homem na história do mundo sofreu ou sofre não é um terço do que a pressão estética aplicada a mulheres, porque a gente sabe do quão machista é a nossa sociedade e de como o patriarcado age em cima da vida das pessoas. E Sim. a pressão estética não é exceção a isso. Porém, existe. Você pegou no ponto perfeito, assim, do tipo, o mito de que se o homem se cuida, ele é viado, se o homem se cuida, enfim. Por quê? Porque justamente por essa pressão estética não estar acima de homens héteros, brancos, cis, e essas pessoas serem mais, terem uma estética mais largada, sabe? Não se Uhum. importarem tanto com isso, quem vai nessa contramão é associado à mulher. A feminilidade. A Sim. feminilidade. feminilidade. E mulher é ruim, não pode ser, sabe? Sim, Se é sim. mulher, você é menos, Sim. entendeu? Então, é associado, às vezes, a uma transgeneridade que não tem nada a ver. Tem nada a ver, Eu lembro sabe? que existia até um termo que era metrosexual, quando Existe- você era o homem Nossa, hétero, Gente, existe um mas tempo que na se história cuidava. em que se você era um homem que se cuidava, tinha que ter um nome Termo. Amor, se tinha que você ter um fazia termo pra te descrever. sobrancelha, se fazia sobrancelha, era um metrosexual. Tinha reportagem no Fantástico, Sim. no Domingo Os Espetacular. novos homens metrosexuais. Quem são os metrosexuais? Gente, como se fosse uma orientação sexual na época, Os sabe? caras estavam, tipo, só cuidando da Fazendo o mínimo. Tava Fazendo o fazendo o mínimo. mínimo na época. cutícula, deixando aquela unha bonita. Fazendo Tirando uma base, acabou, pronto. os monte de pelo O debaixo pelo do que sai sovaco. daqui. Não, Era aí só isso. E tinha- tinha um termo como tinha se um fosse creme um gênero à parte. Só tinha um creme pro rosto, passava uma É. pomada no cabelo, entendeu? E tinha um Entendeu? termo pra vocês entenderem o quão mais demonizado foi homem se cuidar. Sim. E a contramão disso, quem é homem e não performa a masculinidade como é esperado na sociedade, né? Tem feminilidade, é afeminado, ou então não tem a orientação sexual da maioria dos homens, então não é hétero, pode ser bi, pode ser pan, pode ser gay, enfim. Sofre uma coisa, tipo, sofre um recorte, uma coisa parecida de pressão estética Sim. dentro dos meios que estão inseridos. Então, dentro do meio LGBT, muito por conta do... Você passou a vida inteira sem ser aceito dentro dos lugares onde você frequentava, na escola, nos rolês que você fazia, dentro da sua família, muitas vezes. Você não era aceito, você não era parte, você era excluído. Acho que nós três temos um pouco de cada um desse lugar de Os fala. excluídos, amor. Losers. É. Nós somos os losers. Os Glees, Sempre né? fomos. O Clube Glee. Mas por ser preto, por ser gordo ou por ser afeminado, sabe? Sim. Tipo, você já não é aceito dentro. Sim. Ninguém aqui segue padrão nenhum. Nenhum. E aí, dentro do meio LGBT, meio que é colocada em cima de homens gays ou de homens bis, enfim. De que as pessoas, ou de pans, enfim. Mas que as pessoas dentro desse meio precisam estar de acordo com um padrão estético aceitável para também
mesma coisa, se relacionar pra não ser, sabe? Então, os caras que se relacionam no aplicativo, só que não aceita afeminado, Sim. entende? Sim. Ou é a coisa do sigilo e tal. Existe o padrão de beleza, ele se aplica mesmo que para o grupo LGBTQIAP+, Sim. porque ainda são pessoas, ainda são E que atravessados estão por imposições. performando a heteronormatividade, Normatividade, entendeu? sim. Então, Aquela coisa do, não, eu não tenho problema com gay, eu tenho problema com com viado. com bicha, entendeu? Mas, às vezes você fazendo o mínimo, você já tá sendo taxado. E, ao mesmo tempo, também pessoas que não performam os corpos ideais dentro desse meio. Então, o padrão, o gay padrão de academia, sabe? Sim. Ele vai receber bombado. muito mais atenção. Não, ele vai se relacionar com muito mais Com gente, quem? Ele, com certeza, na verdade, sabe? tá na posição de escolha. Exato. Pro resto, cabe muito E espaço ele é o de ser que vai escolhido. ser aceito na mídia, ele é o que vai aparecer na novela, ele é o gay que dá pra aceitar, Gay gatão. entendeu? Ele é o que não dá pinta, ele é o que, sabe, é passável. Sim, Assim sim. como acontece com mulheres trans também, existe a Sim, passabilidade, sobre entendeu? totalmente pautada na feminilidade, só na questão É, estética, então a né? transgeneridade, ela tem vários espectros dentro dela, entendeu? Sim. Então, se você é uma mulher trans, mas ao mesmo tempo você não é tão passável, você vai sofrer muito mais do que quem assistiu Pose, né? A Angel. Sim, Era a história isso. da Angel. Entendeu? Ela conseguia estar em meios que outras mulheres trans Não naquela conseguiam. história não conseguiam. Por E, ao mesmo performar, tempo, né, mais por performar a feminilidade, por ser passável como mulher de verdade, né? Sim, sim. Então, é a mesma coisa. Tipo, a estética pauta onde você pode entrar, onde você não pode entrar. Como Total. você é aceito dentro de um meio ou não. Como você se relaciona na sua vida. Sim. Os locais que vão te olhar torto ou não vão te olhar torto, Sim. entendeu? E às vezes isso vai partir ou de um corpo gordo, ou de um corpo fora do padrão, ou de uma pessoa com deficiência, Sim. ou pela cor da pele. Ou, Sim. entendeu? Coisas que não Sim. são perto do padrão da estética. Sim. E, enfim, isso atravessa os homens também. Sim. Sabe? Atravessa homens, atravessa não binários, atravessa mulheres de uma forma não igual, porém Sim. ainda atravessa todos esses meios. Os pilares do que a gente entende como padrão, eles ainda são muito presentes, né? Em todos os grupos, todas as bolhas, assim. Eu, com esse assunto, eu tenho várias questões pessoais e questões que estão mais num lugar de questionamento. Assim, obviamente, eu nunca fui o padrão, né? Apesar de hoje a minha beleza ter um espaço, né? Que há 10 anos atrás, por exemplo, não tinha. Ainda não é um padrão, né? E eu sempre estive muito nesse lugar de ser preterida, de realmente não me enxergar, né? Eu era adolescente que eu ia dormir pensando como que eu podia ficar branca, como que eu podia cair num lugar de uma aceitação maior, sabe? E eu sempre tive uma questão de amor e ódio pelo rolê da estética, porque eu acho que ele é muito resolutivo, só que para coisas muito, às vezes, imediatas, sabe? Eu fico pensando, por exemplo, São tendências, às vezes, né? São Moda. tendências. O que me incomoda é que a estética seja tratada como tendência, deixando esse espaço importante como se ele fosse um espaço quase que irrelevante. E no meio disso, existe um monte de irresponsabilidade. Assim, eu já tive muita vontade de harmonizar o meu rosto. Antes de vir a história da harmonização, eu pensava em fazer uma bichectomia, por exemplo. Pensava em colocar peito. Eu tenho um outro lado da moeda, o outro lado da sua moeda, que é de sempre ter sido magra, né, tipo, 55 quilos, e sempre ter sido colocado como, sempre ter sido validada em qualquer lugar, tipo, é preta, mas é magra. Então, meio que já tá bom. Se eu fosse uma mulher preta gorda... Já ouviu na vida, do tipo... Sabe?
você já deve ter ouvido isso na vida. Nossa, que ódio, você come e você não engorda. Com Eu certeza. queria ter isso, e ao sabe? mesmo tempo sendo sexualizada, né? Dentro de um estereótipo racista mesmo. Muito, e muito. Sabe? E assim, se eu tivesse tido acesso financeiro para uma harmonização há alguns anos atrás, provavelmente eu teria tido. O que me barrou, na verdade, foram as pessoas ao meu redor trazendo cada uma um pouco de consciência. Aí eu passei a pensar, tá, vamos entender o porquê que eu quero mudar? Será que ainda é um resquício daquela Tawane que queria ser uma mulher branca? Uhum. Né? Porque tudo que eu tenho hoje está totalmente atrelado a ser uma mulher negra, né? E aí, dentro disso, começou a me incomodar muito no rolê da estética, que eu percebi que os meus estereótipos, que inclusive sempre foram piada, como, por exemplo, o tamanho da minha boca, boca de cacau também, sabe? Quando eu vi as coisas que fazia nego me deixar de lado, sendo aplicadas em pessoas brancas E e sendo elas venerado. ficando como as bonitas, eu falei, Vocês estão me estão tirando. me tirando. Não é possível que eu fui zoada, zombavam da minha cara toda uma vida pelo tamanho da minha boca, pra agora as bonitas colocar um monte de boca e ficar dando close por aí, como se fosse só uma questão assim... De repente achamos a boca bonita, porque não é. Isso veio muito num momento onde as mulheres brancas estavam num rolê de apropriação, de que eu não sei o que se passou na cabeça das mulheres brancas da indústria, das influencers, que participaram de todos esses processos, como colocar bunda. Foi um negócio meio... É que eu não vou saber o nome da menina. A Jenner, a Kylie Jenner. Kylie Jenner. Que a menina, você vê uma foto dela do passado, você vê uma foto dela agora. É outra pessoa, gente. Ela renasceu. E não teve plástica, e Não não teve teve. nada. Fala, Amori, aqui é a Tawane Valentim. Se você gostou do corte que você acabou de assistir, você pode acompanhar os outros cortes e também os episódios na íntegra, seguindo a gente nas nossas redes sociais de YouTube, TikTok, Instagram, que estão aqui na tela. E além disso, você pode participar da nossa campanha do Apoia-se, onde com a partir de R$5 você pode estar ganhando várias recompensas, episódio extra, copo, brinde, tudo. Então, se você gostou, faz tudo isso e compartilha aí com geral, pode ser que mais pessoas se identifiquem com esse papo nosso.